Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tchellen e a nossa aula de hoje vai ser sobre algoritmos em grafos. É uma aula introdutória dos assuntos sobre grafos, principalmente sobre lista de adjacência e matriz de adjacência. Bom, para essa aula de hoje é esse livro Algoritmos, Teoria e Prática. O pessoal encontra dentro da biblioteca, da minha biblioteca da universidade online, tá? Então, se vocês quiserem procurar sobre o livro, tem lá dentro da biblioteca da universidade. Definição sobre teoria dos grafos ou de grafos. Bom, é a parte da matemática que estuda as relações entre objetos de um determinado conjunto. Estrutura chamada de grafos. É um conjunto G e dentro desse conjunto G nós temos um conjunto de vértices e arestas, onde V é um conjunto não vazio de objetos denominados vértices e E arestas. É um subconjunto de pares não ordenados de V. Nós temos duas formas de representação desses grafos, que são lista e matriz de adjacência. Lista de adjacência. Lista é uma coleção de listas para cada um dos vértices do grafo. E essas listas contêm referências para quais outros vértices de determinado vértice do grafo está conectado. Matriz possui linhas e colunas de cada linha e cada linha e coluna representa um vértice do grafo e nas células dessa matriz terá informações se determinado vértice está conectado com outro ou não. Grafos. Nós temos grafos dirigido e não dirigido. O grafo dirigido, por exemplo, é um grafo em que existe uma conexão entre um vértice e outro. Por exemplo, o A e o B. O A tem uma flecha apontada para B. Então, o A está conectado com o B. Mas o B ele não está conectado com o A. Porque essa flechinha ela é apenas de uma direção. Então, é uma flecha que aponta a direção da adjacência. Então, a adjacência de A é B, tá? E B não tem essa conexão. O grafo não dirigido, ele já é um pouquinho diferente, porque ele está conectado. O A está conectado com o B e o B também está conectado com o A, ok? Esse é o exemplo, então, de grafo dirigido, mostrando ali a adjacência, né? A flecha apontando para B, mas não apontando para A novamente. E no grafo não dirigido, nós não temos essa flecha de direção. Portanto, A está conectado com B e B também está conectado com A. Grafo ponderado. Existem grafos que têm arestas ponderadas e os caminhos possuem um determinado valor. Quando na aresta possui um determinado valor ali de peso, significa que esse grafo ele é ponderado, ok? Então, esse é um valor qualquer que eu coloquei para representação do exemplo. Poderia ser qualquer outro valor. Seria só para demonstrar que ali em cima da aresta existe um valor e nele configura-se um grafo ponderado. Grafos esparsos e grafo denso. O grafo esparso significa que existem arestas ali, o conjunto de E, né, que é muito menor que o conjunto de vértices. Ou seja, ali está escrito, é um grafo que tem muitos vértices e poucas arestas. E é melhor ser representado por lista de adjacência. Enquanto no grafo denso, a aresta ela é quase igual ou se aproxima ao conjunto ali do número de vértices, ok? Vértice ao quadrado, no caso. Então, seria melhor ser representado por matriz de adjacência. Um grafo não dirigido. Agora, nós vamos detalhar essa explicação sobre o grafo não dirigido. Então, utilizando representações de lista e matriz de adjacência. Vamos entender como funciona, então, essa representação na lista de adjacência e na matriz de adjacência, utilizando um grafo não dirigido como exemplo. Então, esse exercício aqui, ele já está resolvido, mas eu vou explicar aqui o passo a passo dessa resolução para que quando vocês precisarem fazer esse tipo de representação, vocês consigam entender como funcionam essas ligações, ok? Então, aqui nós temos um grafo dirigido, não dirigido, perdão. Então, no grafo não dirigido, como eu havia informado anteriormente, as conexões, elas não são dirigidas. Por exemplo, 2 está conectado com 1 e 1 também está com 2. Então, as flechinhas elas não são apenas em uma direção, são nas duas direções. Então, vamos entender aqui as conexões. O 1,
vocês podem ver que ele tem uma aresta apontada para 5. E ela também tem aqui uma aresta apontada para 2. O 2, por sinal, tem aqui apontado para 3, apontado para 4, apontado para 5 e apontado para 1. O 3, ele é apontado para 2, apontado para 4. O 4 é apontado para 3, apontado para 2, apontado para 5. E o 5 é apontado para 4, apontado para 2 e apontado para 1. Como que a gente, então, organiza isso na lista ali de adjacência, né? Só para vocês entenderem a estrutura. Aqui no 1, nós estamos inicializando, né? Então, nós estamos colocando aqui, dividindo onde está acontecendo esses apontamentos. Em 1, nós podemos perceber que o 1 ele aponta para 2 e ele aponta para 5. Aqui, esse sinal significa que acabou. Agora, ele não aponta para mais ninguém, tá? Então, tá finalizado. O 2, ele está apontando aqui para 1, apontando para 3 e apontando para 4 e apontando para 5. Depois que ele apontou para todas essas direções, acabou. Ele não aponta para mais ninguém. Então, aqui nós temos esse sinal para indicar a finalização. O 3, ele aponta para 2 e aponta para 4. Prontinho aqui, já acabou. O 4, ele aponta para 2, ele aponta para 3 e ele aponta para 5. E o 5, ele aponta para 1, aponta para 2 e aponta para 4. Então, aqui, o comprimento dele, ele vai ser 2 vezes o número de arestas, tá? E a quantidade de memória dele, a complexidade dele, seria V mais E, que seria vértices mais arestas. Vamos agora entender como que é estruturada essa matriz de adjacência desse grafo não dirigido. Na matriz de adjacência, nós podemos perceber aqui o 1, ele está conectado com o 2, né? Então, como aqui ele não está conectado com ele mesmo, né? Então, ele vai em valor de 0. Se mostra que ele está conectado com 2, nós colocamos um valor de 1. Ele não está conectado com o 3, por isso o valor aqui também é 0. O 1 também não está conectado com o 4, o valor também seria 0. E o 1 está conectado com o 5. Então, o valor também é 1. Aqui no 2, ele está conectado com 1. Então, portanto, está correto, carrega um número ali. O 2, ele não aponta para ele mesmo, né? O 3 está conectado com o 3, então nós colocamos ali o 1 também. Perdão. O 2 então está correto. O 2 está conectado com o 4? Está conectado com o 4 também. E o 2 está conectado com o 5, então por isso aqui está preenchido o valor de 1. O 3, ele não está conectado com o 1, então portanto o valor é 0. O 3, ele está conectado com o 2 aqui, portanto o valor aqui é 1. O 3 não está conectado com ele mesmo, né? Não temos uma flechinha voltada ali para ele mesmo, então ele também é 0. O 4 está conectado com o 3, portanto aqui é 1. E o 5 não está conectado com o 3, portanto aqui é 0. O 4, ele não está conectado com o 1, então portanto aqui é 0. O 2, ele está conectado aqui com o 4, portanto aqui é 1. O 3 está conectado com o 4 também, então aqui também é 1. O 4 não está conectado com ele mesmo. E o 5 está conectado com o 4, portanto aqui também recebe o valor de 1. O 5, ele está conectado com 1, por isso temos o valor de 1. O 5 também está conectado com o 2. O 5 não está conectado com o 3. O 5 está conectado com o 4, portanto recebe o valor de 1. E o 5 não está conectado com ele mesmo, portanto ele recebe ali um valor de 0. Agora vamos para outro exemplo de grafo dirigido, agora é dirigido, utilizando a representação de matriz e lista de adjacência. Pode ver que esse grafo ele é dirigido, né, conforme eu tinha falado anteriormente, porque as flechinhas elas apontam apenas para uma direção, tá? Então não tem esse retorno, de, por exemplo, do 1 estar conectado com o 2 e o 2 conectado com o 1. Vamos só entender aqui quais direções estão acontecendo.
O 1 está conectado com o 2 e está conectado com o 4. O 2 está conectado apenas com o 5, porque a adjacência aqui só sai a partir do 2 para o 5. Não tem mais nenhuma adjacência no 2, no vértice 2. O 3, ele está conectado com 6 e com 5. O 4 está conectado apenas com o 2, porque a adjacência está saindo só do 4 para o 2. O 5, ele tem apenas também uma conexão para o 4. Então, a adjacência do 5 está saindo apenas para o 4. A do 4 não volta para o 5. O 6, ele está conectado com ele mesmo. Então, agora nós vamos... Essa estrutura, ela fica um pouco menor, porque ela é um grafo dirigido. Então, vocês podem verificar aqui nessa lista de adjacência que nós temos poucas conexões por essa questão que eu disse, que apenas é conectado em uma única direção. Então, vamos lá. O 1, ele está conectado com o 2 e está conectado com o 4. Então, nós finalizamos aqui. O 2, ele faz apenas ali conexão com o 5. Então, finalizado também. O 3, ele faz conexão com o 5 e com o 6. O 4, ele faz a conexão com o 2. O 5 também só faz a conexão com o 2. E o 6 faz apenas a conexão com ele mesmo. Então, nós temos aqui uma flecha apontada ali para ele mesmo. Na matriz de adjacência, vamos verificar aqui. O 1 está conectado com ele mesmo? Não, portanto é 0. O 1 está conectado com o 2? Sim, portanto ele vai receber o valor de 1. O 1 está conectado com o 3? Não, portanto ele recebe o valor de 0. O 1 está conectado com o 4? Está aqui. A adjacência está saindo aqui para o 4. Então, coloca o número 1 aqui. O 1 está conectado com o 5? Não. O 1 não está conectado com o 5, portanto é 0. O 1 está conectado com o 6? Não. O 1 não está conectado com o 6, portanto aqui também é 0. O 2, ele está conectado com o 1? Não, a adjacência é apenas do 1 para o 2, não do 2 para o 1. Então, portanto, aqui é 0. O 2 está conectado com o 2? Não, ele não está saindo aqui uma adjacência para ele mesmo. O 2 está conectado com o 3? Não, também não existe nenhuma conexão. Portanto, é 0. O 2 está conectado com o 4? Também não. A adjacência sai de 4 para 2. Então, portanto, também é 0. O 2 está conectado com o 5? Sim, ele está. Portanto, ele recebe aqui o valor de 1. O 2 está conectado com o 6? Não. Então, portanto, ele recebe o valor de 0. O 3, ele está conectado com o 1? Não. Então, vamos lá, valor de 0. O 3 está conectado com o 2? Não. Então, portanto, valor 0 também. O 3 está conectado com o 3, com ele mesmo? Não. Também vai receber o valor 0. O 3 está conectado com o 4? Também não. Então, vai receber o valor de 0 aqui também. O 3 está conectado com o 5? Sim. A adjacência parte do 3 para o 5. Portanto, vamos colocar aqui o valor de 1. O 3, ele está conectado com o 6? Sim. A adjacência sai do 3 para o 6. Então, também vamos colocar o valor de 1. O 4 está conectado com o 1? Não. O 4 não está conectado com 1. A adjacência parte do 1 para o 4, não do 4 para o 1. Então, portanto, é 0. O 4 está conectado com o 2? Sim. A adjacência parte aqui do 4 para 2. Então, portanto, aqui é 1. O 4 está conectado com o 3? Não, não temos nenhuma conexão. Portanto, é 0. O 4 está conectado com ele mesmo? Não, não tem nenhuma aresta aqui que parte para ele mesmo. Então, portanto, também é 0. O 4 está conectado com o 5? Não. Então, portanto, também o que está acontecendo aqui é o 5 apontando para o 4 e não o 4 para o 5. Então, portanto, também é 0. O 4 está conectado com o 6? Também não. Então, aqui também é 0. O 5 está conectado com o 1? Não. Então, portanto, também é 0. O 5 está conectado com o 2? Não. Portanto, também é 0. O 5 está conectado com o 3? Não. Portanto, aqui também ele vai receber o valor de 0.
O 5 está conectado com 4? Sim, está partindo aqui uma adjacência de 5 para 4, então, portanto, o valor é 1. O 5 está conectado com o 5? Não, não parte nenhuma adjacência para ele mesmo, então é 0. O 5 está conectado com o 6? Não, então, portanto, ele também é 0. O 6 está conectado com o 1? Não, então, portanto, o valor é 0. O 6 está conectado com o 2? Não, então também o valor será 0. O 6 está conectado com o 3? Não, então o valor também é 0. O que acontece é que a adjacência parte de 3 para 6 e não ao contrário. O 6 está conectado com o 4? Não, portanto ele também vai receber o valor de 0. O 6 está conectado com o 5? Não, então portanto ele também recebe o valor de 0. E o 6 está conectado com 1? Sim, porque está partindo uma adjacência para ele mesmo, ok? Então, é isso, pessoal, sobre listas e matrizes de adjacência. Agora, pessoal, vamos para as questões de fixação, verdadeiro ou falso.